o advogado que nunca trabalhou dentro de uma empresa, é muito difícil para ele fazer uma defesa com excelência lá, que a gente chama, porque ele não sabe ali, ele está olhando a petição inicial lá, e está vendo os pedidos, a causa de pedir, mas ele não está sabendo da dor do cliente dele, porque o direito se resume à questão financeira, né? Lógico, a gente tem lá a briga de família e tal, mas né, mesmo na hora de briga de família, a gente está discutindo lá patrimônio, o valor de pensão, enfim. E eu tive 8 meses dentro da Cassol, materiais de construção, e a minha sala, lá, a sala do jurídico, ela era pegada à sala da diretoria. Então a gente fazia a análise junto com a RH, fazia análise com a diretoria para a expansão. Então eu tive por 8 meses somente, mas isso me deu uma percepção do negócio empresarial que eu vejo que alguns advogados não têm. Então, desde aquela época, eu pego um cliente novo, eu sempre falo isso nos podcasts. Peguei um cliente novo, bacana, show de bola, mensal. Cara, eu vou lá, me interno no negócio do cliente. E hoje, com a facilidade da internet, inclusive no Instagram. Então eu fico monitorando a rede do cliente, às vezes o cliente vai lá, põe uma postagem lá indevida e fala assim, cara, essa aqui você vai me ferrar lá na frente quando eu for te defender no processo, né? E eu não sei se os advogados têm essa percepção do negócio, né? Acho que isso é fundamental na advocacia hoje, né? Não, com certeza. Eu vou fazer uma provocação, às vezes até mais básica do que essa. E se a gente assumir que, por exemplo, o direito é basicamente forma? A gente lida com instrumentos, a gente lida com forma. Nossa vida é encaixar alguma coisa dentro de uma forma e essa forma caber dentro do contexto, que é a ideia de legalidade. Só que a forma em si, ela não serve para nada. E se a gente pegar lá da arquitetura, de outros meios, eles têm um brocado muito bacana que fala assim, a forma segue a função. Isso é tradicional. Uhum. Então, se você olhar e falar assim, o nosso trabalho é fazer forma, a gente tem que seguir a função. Se a gente não entender a função, como é que a gente vai fazer a forma? E na prática, é isso. E o judiciário, ele tá anos-luz também de entender isso. Certa vez eu estava numa audiência trabalhista, advogava para um grande banco, e aí o juiz pegou e falou assim, como que pode um banco desse tamanho não ter propósito de acordo? Eu falei, por sua culpa, excelência. Ele, como assim por minha culpa? Eu falei, olha, quanto tempo você vai levar para dar sentença? 1 ano. Quanto tempo você vai levar o processo no tribunal? Mais 2 anos. Aí eu vou para o recurso de revista, daqui a 5 anos eu vou pagar a condenação. Então, se você desse a sentença hoje, daqui a 3 semanas tivesse decisão no segundo grau, daqui a 2 meses em última instância e começasse os atos expropriatórios, meu cliente chegaria aqui com 100, 200, 300 mil. Agora, o meu cliente banco, ele faz o quê? Ele pega os 10 mil que eu poderia oferecer de acordo hoje, aplica 10% ao mês, que na época era uma taxa de juros aceitável lá de conta corrente, e daqui a 3 anos, ele fez 5 milhões com esse mesmo 10 mil, enquanto daí a condenação vai vir lá de 300, 400, 500 mil reais, né? Então, assim, parte da culpa, eu acho, é do próprio judiciário, né, pela sua morosidade. Mas eu vejo, eu vou também trazer um exemplo que eu acho que a gente não precisa nem trabalhar nessa questão da perversão do tempo. E aí, caso vida real, uma advogada trabalhava comigo, estava desenvolvendo uma cláusula de preço num contrato de transporte. E ela veio falar comigo, era uma advogada mais nova, e ela estava com dificuldade de conseguir fazer a forma. E eu perguntei para ela, tá, mas qual é a função? E ela veio com aquela cara de interrogação, eu não sei. O que é função? Não, eu falei, mas você falou com o cliente, o que ele te explicou? Não, eu não falei com o cliente. Eu falei assim, você está fazendo uma cláusula de preços, num contrato de transporte, você não falou com o cliente, você entende de transporte. Não, eu falei, então temos que falar com o cliente. A gente ligou, ficou 2 horas com o cliente, ela entendeu, daí ela conseguiu fazer, ela entendeu, daí o cliente explicou aonde que ele ganhava dinheiro, aonde que ele perdia dinheiro, se era na hora que ele pegava, se era na hora que ele distribuía, aonde que a contraparte poderia se aproveitar de uma cláusula mal feita. Abriu a cabeça. Daí ela conseguiu fazer a cláusula no outro dia e ela veio falar comigo e falou assim, fez muita diferença. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei assim, mas não tem como não fazer isso. Dessa forma. Então, eu acho que a provocação é essa. De novo, se a gente não entender a função, como é que a gente vai encaixar a forma? E é isso que acontece. É muito comum na área de negócios, assim, a gente estava falando antes ali, vamos dizer assim, incorporação imobiliária. É muito comum que o pessoal use estruturas de fazer a compra do terreno com sociedade em conta de participação.